Fala galera, tá começando o Alecast. Aqui a resenha é quente, é raiz, é no grito. E também tem análise séria, com dados, estatísticas e informação de verdade. Porque no Alecast, paixão e razão jogam no mesmo time. Cara, tu viu a treta que rolou entre Flamengo e Vasco no Twitter? Mano, foi sensacional. O Flamengo mandou aquela indireta pros vascaínos usando a frase, por nós, pelos nossos. A galera só fala disso. Sim, João, eu vi. O Flamengo provocou mesmo, mas, se analisarmos friamente, essa frase não é uma exclusividade do clube. Vários times já usaram expressões semelhantes. Tá. Beleza, mas, meu chapa, o Flamengo foi o pioneiro nessa. E cá entre nós foi uma indireta e tanto. Tu acha que não mexeu com o orgulho vascaíno antes de um jogo importante? É possível, João. Mas precisamos lembrar que os torcedores também gostam dessas rivalidades nas redes sociais. Isso cria engajamento e torna tudo mais movimentado antes de uma partida crucial como essa contra o Botafogo. Pô, tu tá certo, mas o melhor foi ver a reação da torcida do Vasco, que foi a loucura, né? Parecia que estavam defendendo a honra do clube, cara. Com certeza. É interessante observar como a comunidade de torcedores reage a situações assim. Segundo algumas estatísticas, interações desse tipo aumentam em até 30% o engajamento digital dos clubes. Ué, tu já vem com números, hein? Mas sério, o Vasco podia ter ignorado, né? Criaram uma briga que não precisavam, justo antes do confronto. Verdade, João. Em momentos assim, manter o foco no jogo pode ser mais benéfico. Distrações podem desestabilizar a equipe, especialmente em partidas decisivas. Essa aí tu tem razão. Mas sabe como é? As redes sociais viraram campo de batalha dos clubes. Agora, cada palavra é uma provocação. Era só esperar o apito final. Exatamente. E um detalhe curioso é como essas interações influenciam até o comportamento dos jogadores em campo. Muitas vezes eles ficam mais motivados, ou ao contrário, sentem a pressão. Futebol é emoção pura, né? Se não tivesse essas zoeiras, essas rivalidades, não teria metade da graça. Futebol é jogo, é emoção, e às vezes drama. Seguinte, Pedrão. Próximo assunto é do salão de beleza às mesas de competição. A inspiração de Luciano Baron na luta de braço. Cara, você não vai acreditar nessa história do Luciano Baron, um cara do salão de beleza pro braço de ferro, mano. Imagina só, hein? Barbeiro pela manhã, campeão de luta de braço à noite. É verdade, João. É uma trajetória inusitada. Mas o Luciano soube aproveitar bem as oportunidades. Ele é um jovem de 18 anos que já conquistou títulos importantes. E tudo isso mantendo a disciplina nos estudos e no trabalho. Não é fácil conciliar, mas ele consegue. E não deve ganhar nada, né? Quer dizer, financeiramente falando, a luta de braço ainda é meio underground nesse sentido. Imagina ter que ralar como barbeiro para pagar as competições. A família dele que segura as pontas, não é? Exato, João. A luta de braço não oferece grandes retornos financeiros. A família do Luciano é fundamental, apoiando e incentivando desde o início. Aliás, os pais dele são os grandes pilares para ele. Cara, isso é que é família, né não? E ele é múltiplo campeão, tanto no gaúcho quanto no brasileiro. Quem diria que o cara ia se destacar assim, entre os melhores da América? Sim, ele tem destaque também em competições sul-americanas e pan-americanas. O talento e a dedicação dele são inquestionáveis. E falando em dados, a gente percebe que a prática constante e o suporte que ele tem são componentes essenciais para seu sucesso. E Pedro, se liga só, imagina o orgulho que os pais dele têm. É tipo aquele jogador de futebol que vem da várzea e faz um golaço na final do campeonato. Emoção pura. Certamente, João. A trajetória do Luciano tem muita garra e paixão, algo que é inspirador. E as estatísticas mostram que poucos jovens conseguem tal equilíbrio entre esportes e vida pessoal. Ele é um exemplo mesmo. Ah, meu chapa, isso aí sim é viver intensamente, hein? É o tipo de história que enche a gente de energia. Quem diria que podia sair tanto da barbearia, né? E é isso que o esporte nos proporciona, João. Histórias de superação como a do Luciano nos mostram que com comprometimento e apoio, muito pode ser alcançado. Isso é riquíssimo para o desenvolvimento pessoal de qualquer jovem. Enfim, é isso que a gente quer ver, né, meu camarada? Sucesso, suor e estrela, pô. Que venham mais Lucianos por aí. Agora o bicho pega, hein? Tema da vez, Bernardinho, a lenda que inspira a nova geração do vôlei brasileiro. Meu chapa, eu vou te falar. Esse Bernardinho é um monstro sagrado do vôlei.
Cara, ele tem um quê de... sei lá, de bruxo, tá ligado? O cara transforma qualquer equipe em campeã. É verdade. Ele tem uma habilidade incrível de se adaptar tanto no método de treinamento quanto na relação com os jovens atletas. Agora, por exemplo, ele está trabalhando muito bem com o Lucas Bergman. Olhando para os números, é impressionante como o desempenho dos jogadores melhora sob o comando dele. Ah, mas além dos números, Pedro, é aquela energia, sabe? Aquela coisa que ele passa pra galera, até o jeito de gritar na beira da quadra. O cara é intenso, e isso mexe com o jogador. Tu acha que o Lucas ia meter aquelas cortadas sem o Bernardinho lá, mano? Concordo que a parte emocional conta bastante. Mas a questão da disciplina que ele impõe também é crucial. Ele sempre fala sobre dar o melhor de si e não desperdiçar talento. Essa mentalidade é o que realmente mantém a equipe motivada e centrada. Você fala bonito, hein, Pedro? Mas, vamos combinar, ô raça danada de se adaptar, esse Bernardinho. Ele tá ficando mais calmo, né? Tipo, ele amadureceu, mas sem perder o gás. É uma coisa emblemática. De fato, a intensidade dele pode ter mudado de forma, mas não de essência. Ele consegue criar um ambiente motivador, de alto rendimento, e isso é fundamental. Nos últimos anos ele incorporou mais análises de performance, dados de jogo, e isso está fazendo a diferença no preparo dos atletas. Mas o que eu acho legal, cara, é que ele não é só técnico de vôlei. O cara é mentor de vida, sabe? Ele insiste na ideia de dar o melhor de si, e não é só dentro da quadra, é na vida. Essa filosofia transforma todo mundo. Bem observado. Ele costuma dizer que o esporte é uma metáfora para a vida, e talvez seja isso que inspira tantos atletas. Não é só sobre ganhar títulos, mas também crescer como indivíduos. Essa mentalidade faz dele uma figura tão icônica. Pode crer, Pedro, e vou te dizer mais. Se a gente tivesse um Bernardinho no futebol, meu amigo, outra história seria, o cara tem aquele toque de Midas, só que com disciplina, entendeu? Com certeza, João. Ele é uma referência não só no vôlei, mas em todo o esporte brasileiro. Adaptar esse tipo de liderança para outras modalidades seria interessante de se observar. Bernardinho continua a ser uma lenda viva, inspirando gerações. Pedrão, bora falar agora sobre esse lance aí, máfia do apito. Internacional busca reconhecimento de título de 2005. Cara, eu não acredito. A história do campeonato de 2005 voltou à tona. O Internazionale quer que a CBF reconheça o título deles. Que brincadeira é essa, meu chapa? Já se passaram quase 20 anos. Bom, João, o documentário Máfia do Apito trouxe à tona várias questões importantes que talvez justifiquem essa busca por reconhecimento. Tem precedentes internacionais, como o da Juventus na Itália, onde resultados manipulados levaram à cassação de títulos. Ah, Pedro, você vem com essa parada de dados internacionais. Mas aqui é Brasil, meu irmão, é tudo diferente. Já viu a CBF voltar atrás em alguma coisa? Aquilo lá é uma bagunça. Olha, João, eu entendo o ceticismo, mas não dá para ignorar o fato de que houve pressão em 2005 para não se recorrer à justiça comum. O próprio ex-presidente do Inter, Fernando Carvalho, falou sobre isso. Pode ter algo mais profundo que não tenha vindo à luz na época. Tá, mas Fernando Carvalho e pressão são palavras que caminham juntas. Aquele ano foi um caos, mas daí a querer pegar o título no tapetão, depois de tanto tempo? A galera já nem lembra direito das tretas. Verdade que o tempo passou. Mas se há evidências de manipulação, isso merece discussão no Conselho Deliberativo do Inter. Tem que existir justiça no esporte, né? O torcedor merece a verdade, e se for o caso, um reconhecimento oficial pelos méritos em campo. Justiça no esporte? Beleza, eu compro essa ideia, mas será que vai resolver alguma coisa? Olha o caso do Olympique de Marseille. E se começar a rever todos os campeonatos do passado? Vai dar um nó, mano. Concordo que tem complexidade, João, mas olhar esses casos pode até ajudar a CBF a estruturar melhor suas competições, corrigindo falhas. Não é só sobre o título, entende? É sobre a integridade do jogo. Entendo, mas o que ficou na história? É difícil mudar. E outra, será que o torcedor do Inter hoje quer de verdade esse título? A galera tá preocupada com o Brasileirão deste ano, Copa do Brasil, Libertadores, essas coisas. Certo, a atenção dos torcedores está no presente, mas não subestimaria a importância de esclarecer o passado. Pode dar uma sensação de justiça que muitos ainda buscam, sabe?
Tá bom, vou te dar essa, Pedro, mas que vai dar pano pra manga. Ah, isso vai, e a rapaziada gosta, né? Falar de futebol nunca cansa, ainda mais com um tema quente desses. E aí, João? Vamos comentar essa história de Andréas Pereira no Palmeiras, novo reforço em busca de títulos e seleção. Cara, o Palmeiras mandou bem demais com o Andréas Pereira, hein? Pô, o cara saiu do Fulham e já chegou falando só coisa boa. Acha que ele vai dar jeito na meiuca do Verdão, ou tô sonhando alto? Olha, João, concordo que a contratação é promissora. Andréas tem um bom histórico na Europa, e querer dar a volta por cima depois daquele erro na final da Libertadores mostra motivação. Mas, calma aí, tem que ver como ele se adapta ao futebol brasileiro e à pressão. Ah, meu chapa, tu é muito frio, hein? O cara tá empolgado, elogiou a estrutura, diz que quer alcançar a seleção. Pô, isso já dá um gás na galera, entende? Eu tô empolgado de ver esse cara em campo logo. E aí, será que ele estreia bem contra o Inter? Bom, João, ele tá regularizado e deve sim jogar contra o Internacional. Mas, assim, você sabe que é um processo. Geralmente leva um tempo para um jogador se adaptar a um novo clube, ainda mais vindo de outro país. O Palmeiras tem boas peças, ele vai precisar se entrosar. Beleza. Sei que não dá pra esperar mágica, mas, poxa, se a gente lembrar do Gustavo Scarpa entre outros, teve gente que também chegou na pressão e brilhou rapidinho. Claro, exemplos como o Scarpa são inspiradores. No entanto, cada jogador tem sua trajetória única. Precisamos observar se o Abel Ferreira vai encaixar o Andréas na posição certa, e como isso afetará a dinâmica do time. Mano, tu sempre tem essa visão balanceada. Tô aqui emocionado, o coração tá falando mais alto, e tu vem calmo com esses dados. Mas é isso aí, cada um com sua visão, né? Exato. É aí que o futebol fica divertido, João. Ver essas histórias se desenrolando, as expectativas. E sem dúvida, todos queremos que ele brilhe no Palmeiras. Sua habilidade técnica pode mudar o panorama do meio-campo. Vamos torcer por isso. Demorou, tô contigo, Pedro, mas me diz uma coisa, tu acha mesmo que essa mudança aumenta a chance dele na seleção? Porque, já tô sonhando em ver ele de verde e amarelo de novo. A visibilidade do Palmeiras, a infraestrutura de treino e sendo titular em jogos importantes, certamente aumentam as chances dele. O importante é ele mostrar constância. Se mantiver um bom desempenho, a chance de ser notado pelo Tite é alta. Boa, Pedro! Vamos ficar na torcida então, porque tô botando fé. Que ele arrebente nessa estreia contra o Inter e mostre que chegou pra fazer história. Valeu demais, cara. Isso aí, João! Agora é aguardar e ver como a história do Andréas no Palmeiras vai se desdobrar. Foco na estreia e vamos acompanhar de perto. Até a próxima, meu amigo! Pedrão, essa é polêmica. Corrida por ingressos, Copa do Mundo 2026 já movimenta milhões de fãs. Cara, tu viu essa loucura que tá sendo a compra dos ingressos pra Copa? Mais de 5 milhão de fãs já correram pra se inscrever no sorteio, maluco. Imagina o tanto de gente querendo botar os pés lá nos Estados Unidos, Canadá e México. Vai ser uma correria. Pois é, João, a fama da Copa do Mundo realmente ultrapassa qualquer barreira, né? E só pra destacar, sabe, mesmo com tanta gente inscrita, as chances de ser sorteado não são influenciadas pelo número de pessoas. É pura sorte. E a FIFA está recomendando que os ingressos sejam comprados apenas pelo site oficial, para evitar problemas futuros de validade. Ah, meu chapa, mas tu acha que a galera tá se ligando nisso? Eu fico pensando, os caras compram de qualquer lugar, depois dá ruim, e eles ficam sem ingresso. Melhor não arriscar. Exato, e tem mais, os preços não são tão altos quanto poderiam pensar num evento desse porte. A partir de $60 já dá para tentar um ingresso. Claro que vai ter categorias mais caras, mas pelo menos tem essa opção de preço mais acessível. Mas mano, pensa, $60, ainda tem a conversão da moeda, a viagem. Ah, mas é Copa do Mundo, né? Vale cada centavo. Tu acredita que as vendas adicionais vão rolar só em outubro? Eles estão preparando o terreno direitinho pro evento. Verdade, João, e esse tempo até lá é estratégico para eles organizarem as vendas e também dá tempo para o pessoal planejar tudo com calma. Por outro lado, é importante porque evita aquele impulso de compra, né? As pessoas têm tempo para pensar, se planejar. Tomara que a galera pense mesmo, né? Porque todo ano é a mesma coisa, chega na hora e todo mundo tá lá em cima do laço. Aí fica aquele desespero. Mas fala aí, Pedro, tu tá pensando em ir? Olha, dependendo de como estiver a situação, é uma possibilidade.
mas vou acompanhar com calma os preços e a logística, principalmente. Essa Copa promete ser bastante acessível e diversificada, com 3 países diferentes sediando, e isso traz uma experiência única sem dúvida. Rapaz, seria irado, mas torce pra tua esposa deixar, né? Porque elas que mandam no final das contas, eu mesmo vou negociar aqui em casa. Vamos ver, quem sabe a gente não se encontra lá nas arquibancadas. É com certeza, João. E falando em arquibancadas, a atmosfera de uma Copa do Mundo é algo único. Presenciar uma partida dessa magnitude é um sonho para muitos. Então, é planejar direitinho e esperar pelo sorteio. Então bora lá, meu parceiro, tô na torcida que a gente consiga uns ingressos. Será uma experiência daquelas. Abraço! Fechou, meu parceiro. Semana que vem tem mais emoção no Alecast. E mais conteúdo de qualidade. Até lá!